do STF sobre saída de Toffoli do caso Master. Numa jogada cercada de corporativismo e exercício da juristocracia, o STF anunciou a retirada do ministro Antônio Toffoli da relatoria das investigações do liquidado Banco Master, um mega escândalo que abalou os alicerces dos três poderes, esparramando sujeira onde quer que a vista alcance. É um lamaçal que não para de escorrer, a cada dia surpreendendo com a agregação de novos dados, novos figurões, novas façanhas criminosas, resultados de um banco que sempre operou na base da captação agressiva e giro de ativos podres, enganando mais de 1 milhão de aplicadores, incluindo entes públicos que perderam milhões de reais com a gestão fraudulenta comandada pelo golpista Daniel Vorcaro, que teve estrelados em sua lista de pagamentos, e reuniu em episódios reveladores do acesso irrestrito que tinha ao poder a nata da República sob sua influência, seduzindo-a com generosos aportes financeiros em troca de proteção oficial, e como se não bastasse a desinibição em corromper, se deu ao luxo de patrocinar surubas animadas na sua suntuosa propriedade de Trancoso. Tudo liberado geral e restrito. Pois bem, o ministro Toffoli, como vazado por conversas, segundo dizem, com auxílio de tecnologia judaica via Mossad, a celebrada agência de espionagem israelense, mantinha conexões com o banqueiro, fato inicialmente refutado. Essa contradição, um dos complicadores da fragilíssima posição do magistrado, incomodou até o seu mentor, o presidente Lula, que disse que se Toffoli insistisse em permanecer na relatoria do caso, teria de sair do STF. Isso mesmo que vocês ouviram. Lula, veloz como um guepardo africano, já pensa no possível preenchimento da vaga decorrente do impeachment de Toffoli, para assim acomodar mais um chegado. No caso, o senador Rodrigo Pacheco, o Roda Presa. A reunião que decidiu o futuro do ministro foi forrada de ira contra o trabalho da PF, e nela falou-se de precedente perigoso a incentivar policiais na intimidação de magistrados. O clima foi de autoconfiança e certeza da boa atuação do órgão dentro da sua modelagem de suprassumo do poder, adaptado ao exercício para além dos limites constitucionais, e do qual não pensa abrir mão. Prestigiaram-se por inteiro todos os atos e procedimentos de Toffoli, sem distinção, incluindo alguns polêmicos, como a centralização do processo no STF, sem que fosse o juiz natural, pois não há investigado com prerrogativa de foro, o recolhimento de provas conseguidas pela polícia no STF e a cariação marcada antes da coleta de depoimentos e sem a provocação do Ministério Público. Houve desvios graves de ordem processual cometidos pelo ministro em atuação que, segundo juristas como Walter Maierovitch, mostra o cometimento de heresias jurídicas evocativas de despreparo para ser ministro do Supremo, que inclusive em conduta tumultuária tentou, segundo a mesma fonte, interferir no inquérito policial, impondo perguntas a serem feitas por uma delegada em audiência, selando por fim que Toffoli atuou em linha perigosa de obstrução de justiça. Com todo este rol de evidências negativíssimas à imagem institucional da corte e o celular de Vorcaro rasgando as entranhas dos bastidores. Ainda assim, os iluministros, zelando pela própria sobrevivência, deram apoio pessoal a Toffoli, abre aspas, respeitando a dignidade de sua excelência, bem como a inexistência de suspeição ou de impedimento, fecha aspas. Reconheceram também, o que é mais complicado ainda, a plena validade dos atos praticados. Neste contexto, chama atenção um dado que, num primeiro momento, não se atentou: a condenação ao ato da Polícia Federal de investigar Toffoli sem autorização judicial. Crítica feita, como revela Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, de modo mais contundente pelo sucessor de Toffoli, o pastor André Mendonça. O que há por trás dessa cena? Seria uma sinalização de futuro posicionamento da Suprema Corte em favor do próprio Toffoli para blindá-lo? Óbvio que esta análise não contempla a variável política, que anda em outro ritmo e cadência. Mas, juridicamente, a inexistência de prévia autorização judicial, ao ser invocada, pode ocasionar a nulidade da ação policial, em termos de investida contra o ministro, combinada com
o relatório à Fachin. A prerrogativa de foro de Toffoli, garantida por lei, exigia que a PF pedisse autorização antecipada ao presidente do STF para investigar o magistrado. Logo, tudo que foi achado contra ele pode ser nulificado. O pronunciamento de André Mendonça, visivelmente pro-Toffoli, especialmente quando diz não desejar o que aconteceu para ninguém, traz um quê de enigmático e de antecipação de posicionamento futuro. Isso serve a outro ministro que venha a ter seu nome filtrado do embaralhado celular de Vorkado. Aliás, algo temido pelo círculo do poder de Brasília. Eles pensam em tudo, tudo mesmo. Este foi o Soletrando Direito. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, deixe o seu joinha, faça seu comentário aqui embaixo sobre a retirada de Dias Toffoli da relatoria do caso Master. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber novos conteúdos. Obrigado pela audiência do canal.